Bom dia a todos os meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos a este canal que sempre vos recebe com imenso carinho. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje eu entrei para fazer um vídeo descontraído. Ainda estou com tosse, tentando me recuperar de uma gripezinha, uma constipaçãozinha. Então, se eu tossir, não me levem a mal, por favor. Mas é um vídeo descontraído, um vídeo diferente, para falar um pouco mais de quem é Filomena Carreira. Para quem não me conhece, eu sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Este canal que sempre tende a receber a todos com muito carinho. A quem gosta de mim, a quem não gosta de mim. Mas eu tento ser o mais agradável possível com todos vocês. O vídeo hoje é um vídeo que fala um pouco sobre a Filomena e sobre certas coisas que eu considero que possam ser importantes. Oh meu Deus, espera só um minutinho. Eu vou fechar a janela porque percebi que em alguns vídeos a janela aberta dá interferência no barulho, né? Só um minutinho. Deixa eu levantar aqui. Pronto. Mal ou bem, a interferência do barulho incomoda. Então, vamos lá. Então, eu resolvi fazer um vídeo não só para falar um pouquinho de mim, mas certas coisas que ocorreram na decorrência da minha vida e que mal ou bem ajudaram, e muitas também não ajudaram, mas que acabaram meio que formatando a mulher que eu sou, né? E acho importante falar no canal, não entrando em muitos detalhes, porque não são os detalhes que vão colaborar com aquilo que eu quero passar, mas sim o conteúdo geral de toda a situação. Eu já contei, e tem vídeos aqui que falam, é só uma questão de procurar abaixo, né? Que, por exemplo, na minha vida, eu tive câncer. Eu, para ser mais exata, aos 34 anos, descobri o meu primeiro câncer. Depois, na decorrência, ano após ano, eu fui descobrindo mais alguns nódulozinhos, né? Eu brincava muito com Deus e dizia, então, como diziam os angolanos, como é então? Você está me presenteando mais uma vez? E assim foi. Nestas descobertas da vida, quando você descobre uma doença, ou quando você descobre algo negativo, uma das coisas que a vida te traz é você sempre querer apoio de familiares, de amigos. É natural na vida você querer este suporte, você querer esta qualidade, esta maturidade por parte de pessoas que te rodeiam. E muitas vezes você não encontra. Nestas horas você fica muito triste, nestas horas você pensa, Deus, né? Onde estão estas pessoas? Onde está tudo isto que eu tanto preciso? Se vocês me perguntarem, você passou por isto? Sim, gente, eu passei por isto. Eu passei por muitas coisas na minha vida. Eu não passei somente pela Guerra de Angola de 1975. A Guerra de Angola, assim como eu, muita gente aqui no canal passou, e não sou só eu, que tenho a história da Guerra Civil de Angola para contar. Tem muita gente no meu canal que já trocou ideias comigo e pode falar sobre a Guerra de 75. Eu passei por muitas aventuras na minha vida, e uma delas foi o câncer, não é? Mas o câncer
que pelo menos foram 5 vezes, foi para mim uma descoberta. Uma descoberta que me fez acontecer em várias descobertas. Foi uma aventura cheia de desventuras que me levou a um caminho de 1000 descobrimentos. E eu costumo dizer que eu entrei Cabral e virei Colombo. Depois eu digo a todos vocês por que eu entrei Cabral e virei Colombo. Porque, na minha opinião, Cabral é aquele que entra para tirar os bens, para tirar o proveito, e Colombo é o empreendedor. É só uma questão de vocês irem investigar a história de um e a história de outro. Eu, quando descobri o câncer, eu fiz mais ou menos isso, com meu corpo, com meu templo, porque eu chamo o meu corpo de meu templo. Daí as pessoas muitas vezes a brincarem comigo, a brincarem com a minha idade, quando eu digo que eu tenho 63 anos, porque eu cuido do meu corpo como o meu templo. É meu. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? Não é verdade? Mas foi nessas descobertas que eu também fui surpreendida com muita coisa negativa. Que eu precisei de muito apoio. Como todo ser humano que descobre uma notícia ruim, eu precisei de muito apoio. E ouvi muito não. Muito não. Não porque eu precisava de apoio emocional. E de repente, não posso daqui, não posso por aquilo. E eu chorava. Eu sou muito chorona, gente. Vocês podem não acreditar, mas eu sou muito chorona. Sou muito alegre, muito brincalhona, mas ao mesmo tempo, emocionalmente falando, eu sou muito chorona. E eu chorava. E questionava, por quê? O que é que eu fiz? Em que eu errei? Por que a pessoa não está me dando apoio? Mas logo a seguir, eu parava, como dizia meu neto mais velho, dizia e diz, né? Porque, por mais que seja um homem hoje, porque eu pensava, tentava descobrir o porquê e transformava aquele negativo em positivo. Hoje, ou agora, ao transmitir essa mensagem para vocês, vocês podem parar para pensar, mas aquilo foi naquela época. Tive, como disse, pelo menos 5 vezes a propagação desta doença. Me tornei uma campeã, me tornei uma guerreira, me tornei forte. Falei muito com o paizão lá de cima, fiz acordos e mais acordos. E todas as vezes que eu ouvi não, ou então não havia tempo para mim, porque as pessoas eram compromissadas com alguma coisa, eu fui descobrindo dentro de mim uma força incalculável. Eu fui descobrindo que no meio de uma multidão imensamente grande que é o mundo, existia uma filó muito grande. Uma filó que tinha que encontrar dentro dela a paz. Que tinha que encontrar dentro dela outras filós, outras amigas, outros reforços, que se ao olhar no espelho tinha que se amar. Toda aquela insegurança que o câncer estava me dando tinha que acabar. Quando você tem uma doença, seja ela qual for, no meu caso foi o câncer, ele te incha, ele te engorda, porque o inchaço provoca essa imagem de engorda. Às vezes até você engorda por outros fatores. E você fica muito insegura. Se você tem um companheiro, às vezes pode haver aquele olhar meio torto da parte da pessoa.
Se você não tem, os outros te olham torto. Ou às vezes você tem um familiar que olha para ti e fala: nossa, como você está gorda. E aquilo te abala profundamente. Ainda mais quando você é uma mulher muito vaidosa. Quando você queria ouvir: oh, meu amor, você está tão linda. Quando você no fundo sabe que você não está, mas aquela palavra iria acalentar a tua alma para você se sentir melhor. E você não teve tudo aquilo. Nessa hora, em que tudo, em vez de ser rosas, passou a ser pedras, eu consegui transformar o negativo em positivo. As pancadas foram muitas? Foram. Apesar do câncer, as pancadas foram muitas. Pequenos momentos, eu transformei em grandes momentos, além da vitória do câncer. Os pequenos momentos que aconteciam de algumas pessoas, eu transformei em grandes momentos. E o negativo, eu transformei em positivo. Como? Eu simplesmente analisava situação a situação. Situação a situação. E pensava: o que eu ganho em ficar pensando nisto como algo negativo para mim? Lembro de um dos médicos que cuidou de mim, tudo isso ocorreu no Brasil, e que disse: 50% de um câncer é emocional. Nós, na nós no nosso processo do dia a dia, ficamos, eu não quero usar a palavra porque de repente pode pegar pesado para vocês, mas ficamos mentalmente, diariamente, com aquilo na cabeça, pensando, aquele processo diário e quase que rotativo, com aquilo massivamente, vamos usar essa palavra, não tirando aquilo da cabeça. Não compensa. É aquela coisa que fica na tua cabeça, sabe? Não sai. É uma máquina sem parar. E não compensa. Você não consegue largar de pensar aquilo. Você não consegue esquecer. É um problema que entra e um problema que fica. Você vai dormir, você acorda pensando naquilo. Ou porque alguém te magoou, ou porque um familiar te incomodou, e você não desliga. Meu avô já dizia: você vem da rua com problemas, você tem que largar os problemas no saquinho que está pendurado na porta. Quando você entra em casa, você simplesmente tem que pensar que você tem que ser feliz. Este é um exemplo, pode ser ou pode haver outros. Você tem que saber desligar. Mas aí entra outro problema. Você consegue? Você realmente consegue desligar a tua mente ou fazer esse grande aprendizado? Eu não sabia fazer. E eu aprendi quando eu comecei com o câncer a ouvir tanto não. Não quando alguém não tinha tempo para mim. Não quando eu vi que as pessoas não me davam a atenção que eu achava que eu merecia. Não quando eu descobri que, afinal de contas, eu não era tão importante na vida de tanta gente que eu amava. Não quando eu achava que eu era a menina dos olhos de tanta gente. Não quando eu descobri que eu não era pessoa importante na vida de muita gente. Não quando eu descobri que o mundo não gira ao redor do nosso umbigo. Não quando eu descobri que, afinal de contas, nós não somos 100% importantes como nós achamos que somos para o mundo. No dia em que eu descobri tudo isso,
Nesse dia, eu quase pirei. Eu quase pirei. A minha cabeça foi a mil. Até disse para o médico, hoje o meu câncer vai piorar. E ele me perguntou, bom, temos duas soluções. Ou você escolhe o caixão, ou você resolve se você vai mudar. Eu olhei para o chão, onde ele indicou que poderia ter um caixão. Eu falei, não, eu quero mudar. Ele falou, bom, então começa. Fazer o exercício não é fácil, gente. Olhar-se no espelho e ter que escolher entre você se amar, você se respeitar, você se querer, você se desejar como gente. Eu, 10 vezes eu, depois os outros. Não é um exercício fácil. E assim começou ali, o grande exercício da minha vida. Como é que eu vou fazer para ser eu? E eu comecei chorando, aos prantos, me perguntando e fazendo tantas perguntas. Mas eu comecei. Não é um exercício fácil. Para quem começou essa grande lição, sabe que isto não é um exercício fácil. Quando você tem família, quando você tem amigos, quando você tem que praticamente se reeducar para a vida. E acreditem, quando você consegue fazer esse exercício, quando você começa a se exercitar para aprender realmente como é viver, aonde você é o topo, e você está no topo, não é um exercício fácil. Após o câncer, quando eu realmente saí do problema e entrei no estágio onde você começa a fazer o tratamento, ou pelo menos isso foi após o segundo câncer, foi quando eu decidi que eu ia escrever meu livro. E aí, ainda naquele processo de estava no meu treinamento pessoal, eu tenho que aprender a ser eu ainda comunicava a parentes e amigos todas as minhas intenções de vida. E comecei, não, eu continuei escutando muita bobagem. Quem você pensa que é? Você acha que você vai ser uma escritora? Você acha que você vai ser alguma coisa na vida? Você isso, você aquilo. Você vai ser um Og Mandino? Você vai ser uma Paulo Coelho? Sempre acompanhada de um riso irônico. Eu tristemente me encolhia. Muitas vezes pensei em desistir. Muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes engoli aquelas palavras e pensei, eu realmente não sou nada. Que pretensão a minha de achar que eu posso ser tudo isso. Aquilo me fazia um mal à alma tremendo. Depois eu sacudia a poeira, ficava assim numa mistura de raiva, de mágoa. Lembrava de todo o meu treinamento pessoal e dizia, eu sou Filomena Carreira. Eu lutei contra um câncer. Eu lutei contra um segundo câncer. Não vão ser estas palavras que vão me derrubar. Eu vou escrever meu livro e eu vou conseguir. Passava um tempo, eu fazia outro comentário com alguém. De novo, eu levava uma pancada na cabeça. Eu chorava de novo. Parece que eu não estava aprendendo a lição. E o resumo de tudo isto, minha gente, é só para dizer, podemos levar as pancadas que forem. Nós só aprendemos a lição quando realmente nós temos condição de que aprendemos esta escalada exatamente com tantas pancadas que vamos levando na vida. O meu livro nasceu. Está aqui. Este é praticamente um resumo da minha história, né? O que foi lançado no mercado. Angola entre o amor e o ódio. Na contracapa,
Na época ainda estava com cabelinho vermelho, pintado de vermelho. Aqui a Princesa Diana em Angola. Este livro, o boneco do livro, como a gente chama, que é o original do livro, que eu tenho guardado, ali não dá para ver pelo ângulo, mas eu tenho guardado. Este livro, por sinal, eu dediquei à minha filha, mas está aqui em casa, eu tenho 2 ou 3 livros, né? Se ela ver, já vai dizer, mãe, está com o meu livro. Este livro tem algumas fotos dentro, né? Deixa eu vos mostrar, para quem não viu ainda o meu livro, porque já tem algumas imagens aqui no canal. Este livro tem algumas fotos. E eu estou vos mostrando para vocês entenderem o porquê. Não sei se vocês reconhecem esta foto. Esta foto é famosa da Princesa Diana. Esta também. Não é esta, é esta. Ela é em Angola, com os amputados. As outras são as tradicionais do Agostinho Neto. O Dia da Independência, com Savimbi. As imagens, este foi no Dia da Independência. Os nossos famosos soldados na época da independência. Os nossos extremos soldados, isto na época de 75, né? Isto são imagens que, óbvio, eu procurei, junto com a editora, 75. Isto são, portanto, as imagens que tem no meu livro, A Fortaleza de São Miguel. Aí vocês vão me perguntar como eu consegui as imagens de Diana. Além das imagens de Diana que estão dentro do livro e esta externa, iria haver aqui um depoimento da Princesa Diana, tá? Portanto, a fundação da Princesa Diana, eu procurei, quando eu terminei o meu livro este que foi tão questionado por estas pessoas, que eu não dou nomes, porque eu acho que não tem que vir à baila eu falar aqui o nome das pessoas. Posso dizer que são pessoas muito próximas a mim e também amigos, que me questionaram na decorrência da minha vida, né? Quem és tu? Estás achando que és o quê, Paulo Coelho? E foram dando tantos nomes de celebridades do mundo da literatura, né? Estás achando isso? Estás achando aquilo? Quando eu terminei de escrever o meu livro e comecei a procurar editoras, né, para tentar levar o meu manuscrito, é como a gente chama, não é isto, não, isto já está pronto, né? Eu comecei a ter muita dificuldade para aceitarem o meu manuscrito. Portanto, eu elaborei uma história para tentar chegar numa editora que vocês nem imaginam. Eu realmente fui uma artista para fazer com que o meu livro chegasse a uma editora. Depois que meu livro chegou nesta editora, que é a Editora Harbra, está aqui, Editora Harbra, em São Paulo, na Vila Mariana, chegou a um certo ponto, já praticamente quase na hora de editar o livro, eu falei, não, eu quero o apoio da Princesa Diana. A própria editora achou que eu era louca. Falou, você tá maluca? Imagina, você acha que agora a Princesa Diana vai te ajudar? Portanto, até da própria editora, eu também fui chamada de louca. E eu fiquei muito triste. Eu já estava vindo nessa sequência de valores, né, de não acreditarem em mim, desde a época do câncer. E estava vindo a trabalhar tudo isso da melhor forma possível. E, de repente, depois há a decorrência na época do livro. Aí, quando eu chego na editora, né, após um contrato que eles fecharam comigo de 8 anos, quando o normal é 4 anos, seria normal, quando eu falei eu quero o apoio da Princesa Diana, que tinha acabado de chegar de Angola, quando eu
falei que preciso do apoio da princesa Diana, seria normal eles dizerem, não, que legal, que ótimo, sim, vamos correr atrás. Não, você é louca, você acha agora que a princesa Diana vai te dar atenção. Criou em mim um nervosismo tão grande, que eu falei, não, então vocês não vão me ajudar, eu vou procurar, eu vou correr atrás. E eu corri atrás, através do consulado britânico. E através do consulado, eu consegui estes contactos da Fundação da Princesa Diana, a quem eu agradeço muito. Não entrando em detalhes aqui de quem foi, mas através do consulado britânico em São Paulo, eu consegui estes contactos. Quando eu consegui estes contactos, eu voltei à editora, entreguei e falei, agora vocês trabalhem. E assim foi feito, então, o contato com a Fundação da Princesa Diana. Para ser mais exato, o retorno veio, foi feito contato pelo próprio dono, Júlio Speda, é o dono desta editora, ou pelo menos era o dono desta editora, e a pessoa que deu retorno, pelo menos foi o contato, não sei, feito o contato com a fundação, a pessoa que deu retorno à editora foi Paul Burrell, o mordomo da princesa Diana. Portanto, foi uma alegria para nós imensa, quando Paul, o ex-mordomo, a pessoa que sempre acompanhou a princesa Diana em todas as viagens até Angola, dá retorno à editora e se apresenta dizendo foi recebido um telefonema, um contacto, e a fundação, por sua vez, contactou o Paul Burrell, comunicou, né, que tinha havido um contato com a editora e contou os detalhes. Paul Burrell, por sua vez, liga para o Brasil, para a editora Harbra, e se apresenta. E aí, obviamente, a editora então fala, olha, nós somos a editora Harbra, temos uma escritora angolana que ela está lançando um livro, que quer um depoimento, eu queria um depoimento para colocar aqui, né, de como tinha sido para a princesa Diana ter estado em Angola, né, e como ela via a possibilidade de uma parceria, mas acima de tudo como ela via a sua estadia, ou tinha sido a sua estadia em Angola, em relação principalmente aos amputados e às minas terrestres, mas principalmente aos amputados, porque ia ser a minha linha de trabalho, os amputados em Angola, né? E eu queria um depoimento dela. Portanto, a editora explicou, né? Olha, nós temos uma escritora angolana que está entrando no trabalho humanitário, a linha dela são as amputações, são os amputados, e ela está querendo muito o apoio da princesa Diana, além de fotos. Bom, ele explicou tudo isso, o Júlio Speda explicou tudo isto, e é quando recebemos a notícia do Paul que a princesa estaria em Paris. Portanto, nós fomos os primeiros a saber, a ser notificados pelo Paul que a princesa Diana estava em Paris com Dodge. E aí o Paul, então, entra em contato com a princesa Diana e a princesa Diana dá retorno na hora, dizendo não tem problema algum, pelo contrário, peça um script, não, um resumo da história de Filomena, uma foto, porque eu quero ver quem é Filomena, e a princesa associou a minha imagem, o que no início eu achei um pouco estranho, já que a princesa Diana tinha estado em Angola, e eu achei, sinceramente, que a princesa tinha uma imagem um pouco mais globalizada, mais cultural, tanto entendia um pouco mais de África, não sei porquê, mas achou que eu seria uma pessoa negra, preta, não importa, mas quando eu digo entender de África, seria que África necessariamente não tem só pessoas negras, né? Mas, para meu espanto, ela achou que eu fosse, então, uma pessoa negra. E quando se manda esse material, ela fica surpresa e fala, uai, mas ela é branca, loira, sardenta. Eu tinha o cabelo curtinho, como vocês veem. Nesta foto eu estou com o cabelo vermelho, não estou com o cabelo loiro ainda, apesar que eu estou com o cabelo vermelho, mas eu tinha umas mechas loiras. O reflexo aqui não dá para ver, mas era um vermelho com... Eu já estava na mudança do vermelho para o loiro, eu tinha umas madeixas loiras. Era um cabelo até bonitinho. E ela ficou muito surpresa.
Então, eu fiz questão, e quando eles começaram a mandar correspondência para ela, dizer, não, explique para ela, por favor, que em África não é só negros, em África também tem brancos, né? Pra... Eu achei esquisito, mas tudo bem, expliquei, né? Pedi para que explicassem. E ela se prontificou na hora, ela foi de uma amabilidade, de um carinho, de uma atenção fantástica, fantástica, uma pessoa que eu sempre tive um carinho, um respeito, uma admiração, eu não diria veneração, porque eu não venero ninguém a esse ponto, mas muito, muito carinho por este ser humano, que sempre foi um grande ser humano, a princesa Diana. E disse, não tem problema algum, eu vou mandar as fotos que ela quer, o depoimento, que seria para cá, com uma condição, que na minha volta de Paris para Londres, a Filomena venha a Londres, porque eu deixei claro que eu queria entrar na linha humanitária, após escrever meu livro, lançar meu livro, e só deixei claro, eu sou uma plebeia, eu sou uma pessoa simples, não tenho a luta, não tenho a desbravura, não tenho a força de uma princesa Diane. Portanto, eu fui muito honesta na minha carta. E ela disse, não, eu quero te conhecer. Você é angolana, então você venha a Londres, porque senão, ela ainda brincou, senão eu não dou o depoimento para você. Então eu fiquei muito feliz por alguém acreditar em mim. Antes disso, houve uma pessoa que também acreditou em mim. Como eu sempre digo, na ponta de um braço tem uma mão. E nesse espaço de tempo houve alguém que acreditou em mim, que olhou para mim e disse, eu acredito em você. Por isso, existem sim algumas pessoas que olham para você, como foi o caso dela, e há algumas pessoas que às vezes aparecem em nossa vida e acreditam em nós assim num piscar de olhos, que foi Oswaldo Serra-Vandone. Foi outro homem que olhou para mim e eu procurei, com muito atrevimento, quando eu convidei para o lançamento deste livro, mas foi até antes de convidar a princesa Diane para este depoimento, eu convidei Oswaldo Serra-Vandone porque eu queria ter uma certa antecedência de conhecimento com ele, e ele, mas isso foi por telefone, naquela época não existia WhatsApp, não existia nada. Ele disse, olha, eu estou indo para São Paulo e vamos nos conhecer. Eu falei, tá bom. E foi assim, no primeiro olhar, a simpatia imperou logo. E ele acreditou em mim. Foi assim uma coisa que realmente nasceu, como se diz, quase que do nada. E eu acho que isso é tão raro hoje em dia. As pessoas acreditarem em você, as pessoas quase darem um braço por você, as pessoas se dedicarem a você, sabe? As pessoas apostarem em você. É raro. As pessoas dizerem, Filó, você vale a pena. Se você chega e diz, olha, eu estou com uma dificuldade aqui, olha, eu tenho um canal, eu preciso... As pessoas dizerem, não, vai que eu vou contigo. Vai porque eu aposto em você. Ou então você chegar e falar, olha, eu não estou mais tendo forças, olha, eu não estou... Não, você não pode parar. É raro, minha gente. É raro. É muito, muito raro, nos dias de hoje, você ter amigos que eu considero de amigos pesos pesados. Amigos que são capazes de estar do teu lado até debaixo d'água. Eu tive a honra de ver esta senhora, esta mulher, que não sabia quem eu era. Tive a felicidade, num final de semana, festejar com champanhe marchando. Eu, a editora, e no mesmo final de semana chorar. Eu e o mundo, a partida dela. Chorei, todo mundo chorou, o próprio Oswaldo Serra-Vandone chorou e perdi. Depois, ouvi de Oswaldo Serra-Vandone, você vai continuar. Você vai continuar, porque você é uma guerreira. Você vai
Se você tiver que rastejar, você vai rastejar, mas você não vai parar. As palavras dele foram sábias. A luta foi árdua, a luta está continuando a ser árdua. Eu não parei. Na decorrência desta luta, encontrei, continuo encontrando, pessoas que continuam batendo na mesma tecla e dizendo: Filó, a tua luta vale a pena. Ajudar pobre vale a pena. Ser isso que você é vale a pena. Ser isso que eu sou. Outros que nem consideram a possibilidade de olhar o meu canal, porque dizem que não vale a pena. Muitos que não acham nem que vale a pena conversar comigo sobre aquilo que eu sou. E eu posso dizer a estas pessoas: realmente não vale a pena conversar com estas pessoas. Todos os anos em que eu peguei estas pedras, que foram realmente aquelas que machucaram os meus pés, hoje eu construí um castelo. Hoje eu me protejo neste castelo para que nada, nada possa mais me machucar. O máximo que acontece é bater um vento, mas nada mais, nada, em momento algum, me atinge como algum dia no passado me atingiu. Com idade, com amadurecimento, no decorrer dos anos, nós vamos aprendendo tanto, tanto, que eu agradeço a Deus, cada dia, o amadurecimento de cada nova lição que eu vou tendo. Agradeço a Deus mesmo cada novo aprendizado que eu vou tendo. O último caso foi o caso Manjanos. Ouvi de alguns amigos: não, você ainda não está bem. Eu tô, gente. Acreditem que eu tô. Porque isso são lições que a gente vai tendo. Isso são lições que a gente vai tendo. E eu tenho a certeza absoluta. Tudo o que eu fiz por este casal, eu fiz de coração. E se alguém tiver que se dar mal, a única certeza que eu tenho é que não serei eu. Porque eu tenho um histórico muito bom de vida. Durmo muito bem quando deito a minha cabeça no travesseiro. Sei e tenho documentado a minha vida toda. É bom quando a gente tem consciência dos nossos atos. É bom quando a gente tem a certeza dos nossos atos. E mesmo aqueles que no decorrer da vida não foram 100% amigos, não foram 100% aquilo que a gente gostaria que fosse, eu não consigo no meu coração ser má. Ou simplesmente pôr de parte, ou não. Porque existe uma coisa que nós devemos aprender no mundo: sempre saber perdoar. Porque senão somos nós que sofremos, somos nós que temos problemas. E aquilo que eu mais aprendi pelo câncer foi a não deixar que nada de ruim me atingisse, porque senão quem vai sofrer sou eu, no meu templo. Com isto, eu aprendi
a deixar que o meu tempo seja contemplado com o que de melhor ele pode ter para eu poder ser feliz. Por isso, aprenda que você só poderá ser feliz se você soubesse respeitar, amar, e para você se amar, você tem que aprender os grandes passos de como e para tal, como você faz para você ser o primeiro no topo. 10 vezes você, para depois os outros. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Amo vocês.